pandemia da Covid-19. Presidente, Fernanda Melchiona, na tribuna. Usar o tempo de liderança agora. E eu quero debater a situação gravíssima que passa o país. São mais de 100 mil contaminados e o Brasil tem a maior taxa de transmissão entre todos os países estudados. São 7.100 mortes num país que não tem teste em larga escala e diante, infelizmente, da possibilidade desses números serem muito maiores. Nós estamos vendo o colapso do sistema de saúde em várias cidades, inclusive com o início da discussão no Rio de Janeiro de um protocolo de quem deve ser escolhido antes para internar nos leitos do Rio de Janeiro, deixando sobre as equipes de saúde a responsabilidade de quem vive e quem morre. Nós estamos diante da combinação da pior pandemia que a nossa geração já viveu com uma crise econômica anterior, responsabilidade de uma agenda ultraliberal e fiscalista que massacrou o Sistema Único de Saúde nos últimos 2 anos com a PEC do teto dos gastos e que agora esses recursos fazem falta para os leitos, para os equipamentos de proteção individual. Não bastasse tudo isso, nós temos um lunático presidente da República, um criminoso, que segue presidente da República, embora já tenha cometido tantos crimes de responsabilidade, tantas vezes ele rasgou a Constituição. Nós vimos no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, a agressão às enfermeiras por parte das tropas bolsonaristas, que faziam um protesto cumprindo o isolamento social, com as cruzes simbolizando tantas vidas que já foram enterradas. E lá foi a tropa de choque dessa extrema-direita agredir enfermeiras que estão dando as suas vidas para salvar as vidas da nossa população. Ontem, nós vimos a agressão ao jornalista Dida Sampaio, do Estadão, a agressão a jornalistas da Folha de São Paulo, do Poder 360 e do site Divergentes, numa manifestação claramente golpista, presidente. De novo lhe atacando, mas sobretudo atacando o conjunto das liberdades democráticas do Brasil. E esse responsável, psicopata, presidente da República, desceu na manifestação para ameaçar todos nós, para ameaçar a Constituição Federal e para ameaçar as liberdades democráticas do nosso país. Se o Brasil cumprisse o que está na Constituição, esse cidadão não só não seria presidente da República, mas estaria preso pelo Código Penal por vários crimes. Romper as medidas sanitárias, expor a população ao risco, atacar a cláusula pétrea da Constituição Federal, que são as liberdades democráticas. Mas esse cidadão não está preso. Esse cidadão segue presidente da República, atrapalhando esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento, presidente, não seria um momento de oposição à situação, seria um momento para a ciência estar no posto de mando e para salvar vidas, mas o Bolsonaro escolheu liderar uma trupe da extrema-direita e não liderar o país. E a cada dia que ele segue, mais o nosso povo está em risco. Ele é a crise política em si. Ele causa uma instabilidade tremenda. Agora ele indicou para a Polícia Federal um amigo do Ramagem, que a primeira coisa que fez foi mexer no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que investiga as milícias e a rachadinha do Flávio Bolsonaro e o dinheiro do Flávio Bolsonaro que financiou as operações imobiliárias desses grupos criminosos. Hoje, e nós do PSOL estamos pedindo um requerimento de convocação do novo chefe da Polícia Federal para explicações para todo o plenário. Mas é muito pouco. Se as vozes democráticas não derem uma resposta à altura, ele vai seguir recrudescendo a extrema-direita e vai tentar avançar sobre as liberdades democráticas. É o momento mais duro da nossa história, presidente, mas é o momento mais necessário para que o Bolsonaro seja derrotado. Por isso é muito importante que tenha a unificação de todos os pedidos de impeachment. E mais que isso, que esse processo seja iniciado aqui na Câmara dos Deputados, presidente. Porque nós sabemos que uma crise política é grave, mas nós sabemos que o Bolsonaro é a própria crise política em si. E ele transforma a situação que já é muito difícil para o nosso povo numa situação insustentável e impossível. Infelizmente, para preservar vidas, é fundamental e determinante derrotar Jair Messias Bolsonaro e toda a sua trupe da extrema-direita.